Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso terceiro episódio aqui do Desafio do Tempo Presente. Estamos nessa nova versão, né? Da versão diferente de 2020. Aliás, a Larisa me escreveu dizendo que foi na primeira edição do Desafio do Tempo Presente que ela conheceu o Educar com Sapiência. E hoje ela é aluna nossa aqui, já de longa data da academia. E eu fico muito feliz porque eu acho que esses projetos, eles acabam ajudando a gente a se aproximar um pouco, né? E eu vou falar mais sobre isso hoje, sobre se aproximar, que tem tudo a ver, né, com esse tema que nós estamos conversando aqui de estar presente na vida das pessoas. Eu até quero comentar com vocês que, assim, o nosso trabalho aqui, ele acaba sendo um trabalho virtual, né? A maior parte das pessoas nós atendemos e ensinamos e conversamos via a internet. E eu nunca gostei muito da sensação de que nós estamos só oferecendo um produto que a pessoa adquire e pronto, acabou, sabe? Eu e o Paulo, a gente sempre quis, de alguma forma, pelo menos, trazer essa proximidade. Tanto que isso pra gente acaba complicando um pouco, porque a gente tem que se organizar aqui no nosso trabalho, considerando já, né, a questão de que a gente quer conversar com as pessoas na medida do possível e atender todo mundo, e enfim. E por mais que isso seja um desafio, no sentido de, poxa, quantas pessoas, né, a gente tem que conversar por dia, a gente tenta atender pessoalmente, a gente nunca colocou coisas muito automatizadas, né? No sentido de, sei lá, você falar com um robô, você sempre vai conversar com a gente mesmo, né? Daqui. E isso tem um fator complicador, obviamente, né? Mas também eu acho que isso mantém a nossa lógica de que nós somos pessoas lidando com pessoas, sabe? Nós nunca quisemos entrar num formato assim, em que a gente esqueça disso, que nosso trabalho é estar de alguma forma envolvido com a vida das pessoas. Claro, não envolvido pessoalmente assim, muito, né? Mas nesse sentido, não tem como. Eu sou professora, né, gente? E não tem como você ser professor sem você buscar minimamente conhecer as pessoas. E, aliás, é sobre isso o nosso desafio de hoje. Por quê? Eu postei ali no grupo do WhatsApp, para quem está participando, uma foto da minha xícara, né? Da minha caneca, na verdade. E um comentário que eu escrevi rapidinho foi de que eu li um texto em que alguém dizia assim, que nessa era virtual em que nós estamos, é difícil você realmente conhecer as pessoas, né? A gente acha que a gente conhece porque a gente vê a pessoa às vezes postando coisas da vida dela e tem gente que se sente super próximo de um influencer X ou Y, né? E o influencer nem sabe que você existe ou assim, né? Não tem como ele te acompanhar e viver e conviver com você, enfim. E ela usou essa frase de que assim, alguém disse, eu nem sei como é a xícara dela, no sentido de que quando você é amigo de alguém, você vai tomar café na casa da pessoa, você convive com ela de forma mais próxima, você acaba conhecendo, assim, você vê qual é a xícara que ela pega toda hora. Já reparou? Pessoas que você convive mais proximamente, né? Até teve uma coisa engraçada que foi, eu acho que quando meu irmão veio aqui em casa, alguma coisa assim, que eu reparei que ele sempre pegava aquela xícara específica. A gente tem xícaras, tem canecas, né? Então você começa a perceber a preferência da pessoa, né? O que ela gosta mais de pegar ali na hora de tomar o seu café, ou se ela nem toma café, se ela prefere um chá, prefere um leite com chocolate, enfim. E quando nós falamos sobre estar presentes na vida das pessoas, isso me traz a reflexão
de que é preciso dedicar um tempinho para que você realmente conheça alguém. E o meu desafio hoje nasceu dessa reflexão de que às vezes nós estamos tão apressados no nosso dia a dia, estamos fazendo tantas coisas que a gente não tem tempo para perceber aquilo que uma pessoa gosta, às vezes até alguém que está muito perto de nós. E essa ideia de que conviver, estar presente, é olhar com atenção, me trouxe esse plano de trazer para vocês o desafio de conhecer algo específico a respeito das pessoas com quem você convive, ou das pessoas a quem você ama, pessoas que você realmente quer estar ali presente de verdade, né? E eu falei para vocês que eu ia contar alguns exemplos, porque eu acho que os exemplos eles ilustram bem. E eu queria falar sobre presentes. Eu sei que a gente não conhece as pessoas só nesse sentido de dar presentes, né? Mas enquanto eu planejava esse desafio, essa foi uma desculpa, uma ilustração que deixou claro para mim tudo isso. Por quê? Olha só, uma vez meus alunos se reuniram para 2 vezes, na verdade, os alunos se reuniram para me dar algum livro de presente. Eu sempre ganhei muitos presentes das crianças, obviamente, né? Professor, toda hora que tem algum dia especial, ganha um chocolate, uma flor, e ganha maçã, enfim. Mas eu acho que era meu aniversário ou alguma coisa assim, 2 ocasiões diferentes. E nas 2, os pais se organizaram para me dar um livro. Em uma delas, eles me deram um livro do Tolkien, que é um autor que eu gosto demais. E na outra, eles me deram um livro chamado O Teste do Marshmallow. E eu fiquei feliz, obviamente, nas 2 vezes. A gente fica feliz sempre que a gente ganha um presente, porque é a consideração e o carinho da pessoa, né? Mas nesse dia que eu ganhei o livro O Teste do Marshmallow, eu achei muito engraçado, porque a mãe de uma aluna tinha me ouvido falar em algum momento que eu estava na livraria e parei, sentei e li um pouquinho desse livro e gostei demais. Mas eu não tinha comprado porque não tinha dinheiro naquele momento, enfim. E quando os alunos foram preparar uma surpresa para mim, ela foi lá e falou: "Ah, tem um livro que a Kati gosta e que eu acho que ela vai ficar feliz se ela ganhar". E aquilo me impressionou porque nas 2 ocasiões alguém se deu ao trabalho de pensar assim: o que ela gosta, né? O que a gente ouve ela falando e que isso aqui pode ter a ver com o que ela vai se sentir feliz porque ela já está pensando naquilo. E eu percebo que assim, esses momentos em que você ganha um presente que foi pensado, que você foi estudado, digamos assim, né? Trazem um sentido, um significado ainda mais profundo, já reparou? Aqui, gente, tem um detalhe, assim, tem um pessoal que diz assim, hoje em dia as pessoas dão cartão presente, isso é muito chato e tal. Eu não sou dessa turma, tá? Eu acho que presente é presente, e o que importa é a intenção do seu coração, né? Aliás, já ganhei várias vezes cartão presente, ou até valores assim, né? Olha, pensa bem, é um negócio muito legal, né? Você está ali há tempo sonhando com uma coisa que você já viu na loja, já namorou, não posso gastar dinheiro com isso e tal. E aí vem alguém e fala, olha, isso aqui é para você. Vai lá na loja e escolhe uma coisa que você gostou. Gente, isso é muito legal. Então eu não vejo como dizer assim, presente tem que ser um presente que você foi lá e escolheu. Eu acho que existe ocasião para tudo e é isso, né? A gente não precisa ficar complicando a vida, né, gente? Não gosto de complicar a vida. Mas o que eu estou trazendo aqui é essa coisa de você conhecer alguém o suficiente para escolher algo que para ela seria especial. Que para ela nossa, eu amo esse negócio aqui, sabe?
Uma vez o Paulo, a gente namorava ainda. Ele fez um negócio que para mim foi um exemplo muito forte disso. Existe um lugar em São Paulo que eu não conhecia, eu já morava em São Paulo há algum tempo, nunca tinha ouvido falar. E uma vez ele me falou assim, a gente estava fazendo aniversário de namoro, eu acho. Ah, eu quero te levar num lugar, mas eu não vou contar onde é. Nossa, eu fiquei, não é possível que eu não vou descobrir e tal. Enfim, até chegar lá eu não sabia onde era. E quando chegou lá eu continuei não sabendo, porque eu não conhecia o lugar, né? Mas, gente, quando chegou ali, três coisas foram muito, muito legais para mim. Primeiro que tinha como se fosse um jardim muito grande, um bosque, eu acho. Era uma casa com um espaço muito grande ao redor que virou uma fundação. Então você passeia como se fosse um parque, assim, um parque privado, né? Um ambiente muito gostoso. Eu gosto muito de natureza, de árvores, de passear, assim. Então isso já foi um elemento que casou ali com algo que eu gostava, né? Mas quando chegou lá, eu descobri que a gente ia tomar um chá da tarde no estilo inglês. E assim, ele já tinha me estudado bastante para saber que eu gostava muito da Inglaterra. E ele quis encontrar um lugar que servisse um chá da tarde no mesmo estilo que o pessoal faz na Inglaterra. Eu já achei aquilo formidável, assim. Fiquei encantadíssima, feliz demais, enfim. Depois, ele me disse assim, essa casa aqui tem um mini museu, porque a dona, que era a dona da casa, né, antes, ela colecionava peças históricas e ela tinha uma coleção específica só da época do Brasil Império. E eu amo o Brasil Império, né? Essa época, esse período da história do Brasil, especialmente Dom Pedro II, Princesa Isabel, enfim. Aliás, quem adquiriu aí nossa coletânea de histórias ao redor do mundo, a última história é uma história do Brasil. E essa história fui eu quem escrevi, baseado em fatos reais que tem a ver com a Princesa Isabel. A história se chama Princesa e as Camélias e você encontra lá no volume 3. Lembrando, né, aproveitando que esse desafio é patrocinado pela nossa editora aqui, Educar com Sapiência, porque nós estamos nesse desafio também para trabalhar, né, nesse período em que estamos aqui pela chegada do nosso filho e tentando organizar a nossa vida, nós lançamos essa coletânea de histórias para vocês. E eu escrevi algumas histórias dessa coletânea baseado em algum fato que foi narrado no país respectivo. Na verdade, acho que foram 3 histórias. E a última é essa do Brasil, que eu gostei demais, porque eu gosto muito, como eu já falei, da história do período imperial do Brasil. Imagina, quando eu cheguei nesse museu e eu me deparei ali com peças que eram de Dom Pedro, da Princesa Isabel. Inclusive foi ali que eu vi uma folhinha de caligrafia de Dom Pedro II, quando ele era criança. Gente, aquilo eu achei tão legal, tão legal. E foi um passeio encantador para mim, nesse sentido de que o Paulo tinha escolhido exatamente coisas que ele sabia que eu gostava. Então, o meu pensamento foi, quando nós estávamos pensando aqui, né? Eu estava considerando o desafio do tempo presente, foi assim: o que você sabe sobre as pessoas que estão perto de você, das coisas que ela gosta? Você conhece provavelmente a xícara preferida de cada um dos seus filhos, do seu esposo, talvez dos seus pais, se você convive com eles. As pessoas que não estão tão próximas, talvez você saiba só o que ela comenta. Você não observou algo assim, sabe? Que, poxa, isso ela não falou, mas eu percebi. Eu já sei que ela gosta de tal coisa. E eu falei aqui de presentes, mas às vezes são preferências simples, assim, né? O Paulo gosta muito de bolo de laranja. E eu gosto de fazer bolo de milho e bolo de maçã. Então, quando eu faço bolo de laranja, eu sei que ele vai ficar feliz porque é um bolo que ele gosta demais.
E é isso que eu digo, de nós pararmos para observar o que as pessoas gostam, o que deixa aquela pessoa feliz. E às vezes pode ser uma coisa simples, às vezes é só uma questão de uma música que ela gosta, que você manda para ela, ou olha, eu vi isso aqui, lembrei de você porque eu sei que você gosta disso. Então o desafio hoje, eu não vou nem entrar na parte de você mandar um presente para alguém, mas de você reparar das pessoas aí que você escolheu estar presente, reparar algo que você sabe que essa pessoa gosta muito e dizer para ela, por exemplo, eu vi isso aqui e lembrei de você. Ou sempre que eu vejo isso aqui, eu me lembro de você, porque você gosta disso. É bem legal essa sensação. Às vezes alguém me diz, olha, lembrei de você, você que vive falando de tal coisa, né? Tem uma pessoa que foi aluna nossa aqui da academia, a filhinha dela participou da Academia Kids, e sempre que tem alguma coisa com flores, flores naturais, assim, em cima da mesa, ela me fala, prof, isso me lembra tanto você, flores em cima da mesa sempre me lembra você. E eu fico feliz, porque não é algo que eu disse assim, gente, eu gosto de flores em cima da mesa, é que ela conviveu ali ao longo de um ano, ela via quando eu dava aula com flores na mesa, flores assim, né, em algum ambiente, e ela sempre me diz isso. E eu fico feliz, porque é algo que ela reparou, sabe, ela observou e dá a sensação de que você é conhecido pela pessoa. Então, seu desafio hoje é mandar uma mensagem para alguém dizendo, olha, sempre que eu vejo isso aqui, eu lembro de você, porque é uma coisa que eu sei que você gosta. É claro, né? Se você tiver oportunidade, você pode preparar o bolo que a pessoa gosta, ou a bebida, o café, enfim, né? Qualquer coisa que a pessoa goste, especialmente se você pode fazer isso por aqueles que estão perto, né? Mas, assim, de forma geral, é você dizer para a pessoa que existem coisas que você olha e te lembram dela, porque você observa que isso são coisas que ela gosta. É fácil, né, gente? Ou será que não? Será que você vai achar difícil lembrar coisas que as pessoas gostam? Esse é um jeito simples de estar presente. Parar um pouquinho e observar com atenção as pessoas ao nosso redor, o que as deixa feliz, o que elas gostam, e demonstrar que a gente está percebendo isso. Pode ser fácil, pode ser desafiador, mas é simples, né? Então, esse é o nosso desafio para você hoje. Espero que você se sinta animado e depois me contem se vocês conseguiram ou não colocar isso em prática. E nós nos vemos no nosso próximo episódio do nosso Desafio do Tempo Presente. Até lá!